Bom dia para todos que acessam agora esse vídeo. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Agora são 8 horas da manhã e eu quero convidar você a juntos mais um dia meditarmos na palavra do Senhor, meditarmos naquilo que o Senhor tem feito e reconhecer tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, daquilo que somente Ele pode fazer, somente Ele pode realmente estar realizando. Bom dia a todos que estão aí, bom dia, irmã Marli, bom dia, irmã Thelma, bom dia também, irmã Rosana, José Eduardo, bom dia, que Deus esteja cuidando do nosso dia, da nossa vida, tudo que somos. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitável pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia também, irmão Euclides, que Deus abençoe a vida do irmão, sua família. Nós temos nessa manhã o privilégio de entendermos que somos pedras vivas e, sendo pedras vivas, a nossa vida está fundamentada em Cristo. Então, nós temos uma estrutura espiritual sólida. Nós não vivemos de uma estrutura religiosa, nós não vivemos de uma estrutura emocional, mas a nossa estrutura é espiritual, ela está fundamentada no próprio Jesus, que é a pedra que diz aqui que foi rejeitada pelos homens. Nós estamos fundamentados nele, que é a pedra viva, e nós, como pedras vivas acima dele, nós temos toda essa estrutura espiritual que a própria graça de Deus, o próprio Senhor, realiza, opera na nossa vida. Então, a grande marca do salvo em Jesus é que ele tem a sua vida fundamentada em Cristo, não em conceitos humanos, religiosos ou quaisquer coisas. Então, quem toma atitude de crescimento diante de Deus, como diz a palavra do Senhor, alcança uma estrutura espiritual sólida, vivendo para a glória de Deus. E uma coisa primeira que nós vemos, que essa estrutura, ela é buscada pelo coração. Cada um de nós deve fazer essa busca de coração ao Senhor, falar: Deus, por favor, solidifica a minha vida cada vez mais. Deus, por favor, trabalha no meu coração, trabalha na minha vida, porque eu preciso do Senhor no meu coração. Pedro diz aqui, olha, versículo 4, chegando-vos, pois, a ele, chegando para ele, para quem? Para a pedra viva, que é a base da salvação. Ele diz aqui que foi rejeitado pelos homens. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas diante de Deus é eleito e precioso. E é a maravilha do plano de redenção de Deus, tudo que Deus faz. E quando nós olhamos para isso, como nós podemos entender como Deus ele é maravilhoso e Ele quer cada vez mais que abramos o nosso coração, que coloquemos nossa vida diante dele, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Não é? Lá em Mateus 7, o Senhor Jesus disse, no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, versos 24 a 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força naquela casa, e ela caiu, e a sua ruína, a sua queda foi grande. Quando Jesus fala para nós sobre esta parábola dos dois fundamentos, ou isso, do
fundamento da rocha, fundamento da areia, ele fala sobre duas vidas que buscam estruturas diferentes para a vida. O resultado é certo. Um ficou firme, baseado na rocha, que é Jesus, o outro que está baseado na areia, o resultado foi a destruição total. Então, nós devemos buscar essa estrutura sólida, deve ser uma busca do coração. Sabe por quê? Porque quem dá essa estrutura às nossas vidas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos estrutura, ele faz todo esse crescimento acontecer. Pedro diz aqui, voltando para 1 Pedro capítulo 2, diz assim, versículo 5, vós também, como pedras vivas, ele diz aqui, sois edificados como casa espiritual. Sois edificados. O trabalho, então, dessa estrutura, de formar essa estrutura no nosso coração, é do próprio Deus, do próprio Cristo. Mas nós temos que abrir o coração, deixar Ele fazer essa obra maravilhosa, cuidar de nós da maneira que somente Ele pode fazer. Então, este trabalho de edificação é do Senhor. O trabalho do Espírito Santo, ele é feito no coração, ele é um trabalho assim, inigualável. O Senhor, ele faz a obra de salvação completa, ele morreu na cruz por nós, e ele continua isso através da santificação. Há um texto muito lindo que resume muito bem isso. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, está registrado lá no verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, essa estrutura espiritual, salvação, santificação, até chegarmos, todo esse crescimento, esse desenvolvimento, até chegarmos no gozo da eternidade com Deus, é Jesus quem faz. Por quê? Porque somos pedras vivas que estão em cima da pedra viva da rocha, que é Jesus. Então, Pedro diz então, sois edificados como casa espiritual. Cristo nos estrutura espiritualmente, visando o quê? Que sejamos essa casa espiritual, a morada, o tabernáculo do Espírito Santo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, quando o apóstolo diz claramente isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, morada, tabernáculo do Espírito, somos casa espiritual. Somos, Pedro, voltando para Pedro, 1 Pedro 2, versículo 5, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, aqueles que representam Deus, que levam pecadores aos pés de Cristo Jesus, o Salvador. Nós não intercedemos simplesmente, não a figura do sacerdote lá que tinha no Antigo Testamento, mas nós somos aqueles que levamos Jesus às pessoas para que elas conheçam a salvação. E também diz, não é, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, assim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis ou agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. As nossas vidas precisam oferecer esse sacrifício espiritual que agrada a Deus, como diz Paulo também em 2 Coríntios capítulo 2, que nós vimos com os irmãos durante uma semana, versículos 14 e 17, sobre o bom perfume de Cristo, exalando através da nossa história, da nossa vivência nesse mundo, esse bom perfume, vivendo como sal da terra, como luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa, pensar que Deus, Ele me salva em Jesus, e Ele faz essa estrutura espiritual acontecer na minha vida, e Ele me edifica, Ele vai me construindo, Ele vai formando a minha vida espiritual, Ele vai trabalhando nisso, para que toda a honra, toda a glória seja dada através da minha vida a Ele. Que outras pessoas vejam Jesus através de mim, vejam a salvação, conheçam o amor maravilhoso, conheçam como Jesus é maravilhoso, porque somos pedras vivas. E não somos pedras soltas, somos pedras vivas, né, com sua individualidade, mas todos em unidade debaixo do Espírito Santo do Senhor.
Isso é maravilhoso. Por isso, nessa manhã, olhando para essa realidade, nós precisamos entender, poxa, Senhor, como a sua graça é maravilhosa. E pedir ao Senhor, Senhor, por favor, me faz cada vez mais esta pedra viva, esse, me dá essa estrutura, solidifica essa estrutura espiritual da minha vida para que eu fique cada vez mais firme, forte contra as ciladas do inimigo e para responder a todos aqueles que precisam da esperança, ouvir da esperança que está no meu coração. Vamos falar com o Senhor nesse momento, colocar nossa vida diante de Deus, nosso coração, e dizer a Deus desse desejo da nossa vida, do nosso coração. Bom dia, Senhor, mais uma vez nós dizemos ao Senhor nessa manhã, nós agradecemos a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor tem exercido sua misericórdia, sua graça sobre nós. Por isso, ó Pai, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Assim cremos, assim testificamos que isso é verdade e também presenciamos todo esse agir maravilhoso do Senhor. E nessa manhã, Pai, queremos colocar nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que somos pedras vivas que devem ter uma estrutura a partir de Jesus Cristo. Então queremos pedir ao Senhor, edifica essa estrutura cada vez mais, ó Pai. Que os nossos pecados sejam jogados fora, ó Pai. Que possamos ter uma vida que agrade o Senhor, para que vivamos para a sua glória. Ó Pai, transforma nossas vidas, nos fortalece, nos dá uma estrutura espiritual sólida cada dia mais. Abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa nossa igreja, Igreja Batista de Guanabara, Pai. Nós temos enfrentado, junto com outras igrejas, com outros irmãos, essa pandemia e queremos que nessa pandemia o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Por isso, Pai, trabalha em nós, fortalece cada irmão, cada irmã, mesmo aqueles que não têm acompanhado essas devocionais e outros que têm suas dificuldades, mas fortalece com o seu Santo Espírito, Pai, pois precisamos muito do Senhor. Abençoa, Pai, as nossas carências, as pessoas que estão enfermas, ó Deus. Há muitas pessoas que estão infectadas com esse vírus, o Covid-19, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Cristo Salvador, que o Senhor atue na vida de cada um. Há missionários, há pastores, há pessoas, amigos que estão com o Covid. Tem misericórdia, ó Pai, e atua nessas vidas. Cura-os, ó Pai. Aqueles que estão com falta de oxigênio, precisam de ar, sopra nos seus pulmões, ó Pai. Aqueles que estão entubados nas UTIs, ó Pai, cura eles, ó Pai, pois preciso do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão em seus lares, sendo cuidados em isolamento, o Senhor cuide de cada um também. Abençoa, Pai, os que estão enfermos por outras razões, tratamentos cardíacos, ó Pai, oncológicos, dos rins, ó Deus, tanta luta que há. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor atue, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Há pessoas que estão clamando por um milagre do Senhor de cura, e clamamos também, cura essas pessoas, ó Pai. Continua, Pai, recebendo esse clamor que fazemos, ó Pai, porque é muito necessário. Ó Pai, consola os corações enlutados, há tanta gente que perdeu entes queridos, o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, tenha misericórdia do nosso país. Ontem, ó Pai, foi falado que de terça para quarta foram mais de 1.700 mortos. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia dessas mais de 1.700 famílias que perderam entes queridos. Ó Pai, age com consolo que só o Senhor pode dar. Cuide do nosso país. Nós estamos num tempo em que as notícias, elas dão um pouco mais de temor a Deus. Muitos ficam atemorizados, com medo realmente, com medo de serem infectados. Ó Pai, hospitais lotados, vagas faltando, mas nós cremos na misericórdia do Senhor, no agir do Senhor, que é poderoso. Por isso, derrama a sua graça, seu favor, com a sua mão poderosa sobre a nossa nação, sobre outras nações que estão passando por isso também. Ó Pai, em nome de Jesus, cuide dos profissionais de saúde, da estrutura de saúde do nosso país. Ó Pai, cuida, ó Pai, dirige, dá sustentação, ó Pai. Age com favor, porque só o Senhor pode fazer. Cuida, Deus, da economia, cuida dos que precisam trabalhar para ter renda, para sustentar os seus lares. Ó Pai, em nome de Jesus,
as nossas necessidades são muitas, mas confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor é o dono de todas as coisas. Por isso, ó Pai, entregamos tudo nas suas mãos. Continua cuidando, abençoando, dá-nos o avivamento espiritual. Precisamos muito testemunhar que o Senhor Jesus é a solução para a vida de todas as pessoas. Faz isso em nossas vidas. Nós clamamos, nós pedimos, ó Pai. Abençoa cada família, cada coração e recebe a gratidão que temos para colocar diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe a irmã Cláudia. Bom dia. Irmã Melissa, irmã Leila, irmã Marlene, Edilene. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom dia em nome de Jesus. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros que precisam do Senhor também, que edifique outras vidas também. Deus abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus Cristo.